Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Esse vídeo começa com o caçador de interesseiras número 1 do Fake Pranks falando pra essa garota. E aí, linda, como você está? Tudo bem? Ele fala que viu ela andando lá de baixo e pergunta pra onde ela vai. Ela fala pra ele que tá esperando o Uber, então ele se apresenta e em seguida pede o número dela. E depois que ela fala que não dá o número para pessoas que ela não conhece, ele fala que não é mais um desconhecido, porque ele já se apresentou pra ela. Ela fala que ele está certo, mas que ela está bem do jeito que está. Ele fala que o sol tá muito quente e que ele pode dar uma carona pra ela, mas ela fala que não precisa. Então ele diz que está tudo bem e que foi um prazer conhecê-la. Mas quando ele volta com o Porsche e pergunta novamente, ela fala pra ele que acha que vai precisar aceitar carona. Ele fala que tudo bem e pede um favor pra ela. Ele pede pra ela que ela coloque a bolsa dele, que não por um acaso está cheia de dinheiro, no porta-malas do carro. E depois que ela pega o dinheiro, ele pergunta se ela está tendo alguma dificuldade. E ele sai do carro e fala pra ela que ela deve estar precisando dos músculos dele. Então ele fala que antes de entrar no carro ela poderia pegar o número dele. Ela fala que tudo bem e diz pra ele pegar o telefone dele. E pra forçá-la a abrir a bolsa dela, ele fala que o telefone dele está descarregado. Primeiro ele pergunta por que ela está tão tímida. Em seguida ele pergunta também se ela está escondendo um monte de notas de $100. E depois que ela fala que é garçonete, dando a entender que aquilo seria gorjetas, ele pergunta se ela tem certeza que ela não roubou o dinheiro dele. Ele fala que não sabia que garçonete ganhava tanto. Já ela fala pra ele que não sabe por que deixou ele mexer na bolsa dela. E ele fala pra ela que todo o dinheiro na bolsa dele é falso, assim como o dinheiro que ela acabou de roubar. Ele fala que ela é uma interesseira e mostra a câmera pra ela, e fala que o vídeo vai parar no YouTube. Nesse vídeo, Nate consegue provar como que para algumas interesseiras um homem pode ser totalmente descartável. Ele dá um oi pra ela e pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim e pergunta se com ele também. Então ele fala pra ela que ficou bem melhor depois que ela apareceu. E depois que ela fala que tem namorado, ainda assim ele pede o número dela. Ela fala que acha que não, então ele pergunta por quê. E olhando de cima a baixo, ela fala que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta, afinal de contas, qual é o tipo dela. Ela fala que com certeza não é do dele. Mas nessa hora, ainda que de longe, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que não está escutando e ela repete a pergunta novamente. E depois que ele fala que o carro é dele, ela tem a coragem de pedir uma carona. Então ele pergunta para onde ela está indo. Ela fala para ele que estava indo para a casa de uma amiga. Então ele pergunta se ao invés disso ela não prefere ir para a cobertura dele e diz que tem uma vista linda que ela vai gostar. E ela aceita ir para a cobertura dele. E agora, quando ele pergunta se ela tem namorado, ela responde dizendo que não. Mas espera aí, ela está saindo com ele ou com o carro dele? Bom, se ainda tem alguém com dúvidas, a resposta vem agora. Antes de começar o vídeo, Nate tinha combinado do amigo dele chegar dizendo que o carro era dele.
Então ele chega perguntando o que os dois estão fazendo dentro do carro dele. E depois de perguntar quem é essa garota, ele pede pro Nate sair do carro. Observem que o Nate sai do carro, mas ela continua. Ela pergunta se o carro é dele, e ele diz que sim. Então o Nate pergunta se ela ainda vai com ele, mas ela diz que não. Ela fala que isso tudo é muito estranho e que ele disse que o carro era dele. E depois de um tempo conversando com ele, ela pergunta o que ele vai fazer mais tarde. Ele fala que vai ficar em casa porque no outro dia ele vai ter uma reunião importante. E sem precisar de muito esforço, ele acaba convencendo ela de ir para casa dele, mas talvez não termine exatamente como ela está pensando. Mas de repente ele para o carro e fala que ela vai ter que ficar nessa parada. E diz pra ela que ele não pode fazer uma coisa dessa com um amigo dele e fala que ela jogou muito sujo. Ele fala que ela só estava com um amigo dele por causa do carro e pergunta como ele vai saber que ela não vai fazer a mesma coisa com ele. Ela fala que não faria uma coisa dessas com ele e diz que não está mentindo. Ele fala pra ela sair do carro dele e diz pra ela voltar do mesmo lugar que ela veio. E quando ela pergunta se ele está brincando, ele fala que não. E depois que ela sai do carro, ele pergunta qual é o problema com essas interesseiras. Mais uma vez, o Gerardo se faz passar por um vendedor ambulante. Já começamos o vídeo não apenas com essa garota dizendo que não quer os produtos dele, mas também tratando ele de uma forma bem arrogante. Ela fala que não quer conversar com ele, que ele deveria estar na escola para ser alguém na vida. E depois de falar que ela só está ali esperando um táxi, ela decide levantar da mesa. Mas é claro que o Gerardo não ia desistir tão fácil. Ele pede desculpas e fala que não foi a intenção dele deixar ela irritada. E em seguida, mesmo depois de tudo isso, ele pede o número dela. Mas ela diz que não e continua com essa postura arrogante. Mas é claro que ninguém é obrigado a comprar nada e nem dar um número de telefone para uma pessoa que você nem conhece. Agora, mudar de ideia de repente só porque descobriu que a outra pessoa tem um carro de luxo, fala pra mim, qual é o nome disso? Como é que eu faço isso? E depois que o motorista entrega o carro para ele, duas mudanças acontecem ao mesmo tempo. A primeira mudança é a dele trocando de roupa na frente dela. Já a segunda acontece de uma forma muito mais rápida, é a forma que ela fala com ele de uma forma muito mais amigável. E depois que ela descobre que o carro é dele, ela fala que é muito bonito, e no meio da conversa acaba dizendo que o táxi está demorando. Já ele fala que é o carro preferido dele, que vai mostrar para ela. E depois que ele mostra o carro, ela pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. E ele fala que é claro e pede para ela dar a volta que ele vai deixar ela em casa. Ela pede para ele destravar a porta, mas ele diz que não está conseguindo. Então ele fala que geralmente o carro não abre para pessoas mal educadas e interesseiras. Ele fala que ela pegou muito pesado com ele e pergunta se ela sempre trata assim as pessoas mais humildes que estão trabalhando. E quando ela começa a querer baixar o nível, ele fala para ela ter cuidado porque está sendo gravado. E que agora todo mundo sabe como ela é uma interesseira. E como eu não quero traduzir o desabafo de uma interesseira em homenagem a ela, eu vou terminar com essa linda canção. Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.